Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso e agora então, entrar na parte de encapsulamento, tá? O conceito básico, assim, resumido do encapsulamento, que ele é um mecanismo de proteção que serve de acesso, que pode estar protegendo aí o acesso às informações que vêm das CREs, né? Então você pode estar escondendo ou mostrando algumas informações dentro do objeto que você queira expor aí para manipulação do objeto. Através do encapsulamento, então, você conseguirá fazer atribuir, né, algumas permissão, ou seja, atribuir alguns níveis de permissão para os atributos e também para os métodos. Quais são esses níveis de atribuição que você pode colocar então para permitir o acesso ou ocultar o acesso? Temos então o public, temos o private e temos o protect. O public, tá, que é o mais utilizado, na verdade é o mais conhecido, né? Ele então te libera o acesso geral. Então você colocou ali então, um método ou um atributo com public. Então você está atribuindo aquele método, aquele atributo que ele possa ser manipulado e acessado aí por qualquer outro método, qualquer outra propriedade, class, ou então ser instanciado através das informações que o usuário vai estar colocando e chamando aí através desse atributo, desse método. Então, ou seja, o public você pode então estar colocando a permissão para que todos possam acessar esse. O segundo nível de permissão é o private. Né? O private, então, é um nível de acesso privado, que você pode então estar permitindo acesso dele somente pelos métodos e propriedades que estão dentro da classe, né? Então, ou seja, se você tem então um atributo ou um método do tipo privado, só a classe em si poderá acessar ela, ou seja, ela só pode ser acessada e interagida de forma interna, tá? Quando é chamada por outra classe ou instanciada para o usuário, ser manipulado pelo usuário, não vai ser possível, porque ele só pode ser manipulado, pode ser acessado de forma interna, ou seja, dentro da classe. O terceiro e o último método que nós temos aqui, então, método não, encapsulamento, nível de acesso, é o protected. O protected, ele também é um tipo de permissão que você pode estar sendo acessado de forma interna na própria classe, ou então sendo usado pela classe filha. Ou seja, então, diferente do protected, então, do private, ele pode então, ser acessado de forma interna como private, mas também pode ser acessado de forma externa, como sendo uma classe, como se fosse um público, né, por classes filhas. Ou seja, no caso aqui, então, se a gente atribuir isso aqui, o protected ao saldo, né, nós podemos estar acessando dentro da própria classe, ou então na classe filha aqui, resultados. Só para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Então vamos fazer então a parte prática aqui do negócio. Aqui na introdução, então, deixa eu tirar tudo isso aqui. Aqui então coloquei aqui então, chamei o objeto conta, né? Quero trabalhar com o objeto conta agora e não com o resultado por enquanto. Então vou chamar aqui então o depositar saldo. Vocês podem ver que aqui está pegando saldo certinho. Então, por que está pegando certinho? Porque aqui nós temos então definido aqui no construct o saldo como sendo 0, né? E fazendo depósito então, de R$100, a gente está então somando 0 mais 100, está com o valor 100 então. Então o public, tá? A gente não vai mostrar ele porque já trabalhamos algumas aulas com ele, e vocês podem ver que, então, que o public pode ser acessado tanto da própria class, ou seja, internamente, como, né, pelas class filhas. Então a gente pode estar acessando aqui. Vamos então trabalhar porque o public já está, como a gente pode ver aqui, né, já está, se a gente colocar ou não, se a gente não colocar nada aqui no método, então isso quer dizer que o método por padrão ele é público, tá? Então por isso que a gente coloca aqui que tipo de método que ele vai ter acesso, ou seja, qual é o nível de permissão que você quer atribuir a esse método ou então a esse atributo aqui, tá? Então quando você não coloca nada aqui, ele se torna então público. Vamos vir aqui então em conta. Então aqui, pessoal, é o seguinte, então se eu chamar aqui embaixo, então nós temos nossos atributos, né, saldo,
que está como público. Então, se eu chamar aqui embaixo, então, atributo conta, atributo saldo, ele vai, deixa eu tirar aqui, e vai me mostrar aqui ainda o construtor. Então ele está rodando como público aqui. Então, se eu fizer então aqui a mudança aqui na nossa conta, colocar o saldo aqui como private, então, e aqui manter como está, né, chamando o atributo, então eu vou fazer com que ele não chame, ou seja, vai dar um erro fatal. Então, assim, não pode ser acessado a propriedade privada, né, conta saldo, ou seja, o atributo saldo aqui. Então, o atributo saldo, por ser privado, ele não pode ser instanciado, não pode ser chamado dentro do nosso sistema aqui, tá bom? Então, vou comentar aqui e descomentar aqui. Então, agora aqui, como ele está sendo manipulado, como o nosso private, nosso atributo saldo, está sendo manipulado dentro da própria classe, ou seja, sendo manipulado de forma interna, então ele vai ser renderizado aqui para nós, podendo ser instanciado aqui a class, o método depositar. Então, se eu fosse chamar, como falei para vocês antes, né, somente o atributo, eu não poderia chamar ele porque estaria chamando ele de forma externa. Como ele pode ser manipulado aqui dentro do nosso class, esse atributo, então eu posso estar chamando ele aqui de forma externa através do método public. Esse método aqui que é depositar, que é public, tá bom? E o mesmo aqui, pessoal, e o mesmo que funciona para o protected, tá? Então vou fazer esse aqui, comentar aqui e descomentar aqui. Então descomento aqui, vai manter aqui o private também de novo, né, como não podemos acessar. Vou botar aqui então o nosso saldo aqui como nosso atributo saldo como protected. Então vai aparecer para nós que também não pode ser acessado a propriedade conta, porque ela é protegida, ou seja, esse atributo é protegido. Então o que eu vou fazer aqui? Para a gente poder mostrar o protect aqui em nosso escopo, nosso sistema, então eu vou comentar aqui e vou abrir aqui o depositar. Ele vai mostrar de novo para nós. Por que acontece isso? Como a gente viu aqui na parte de conceitos, antes de começar essa parte de prática, ou seja, no início da aula, nós podemos perceber então que o protected ele pode ser processado internamente, né, somente na sua classe, como no resultado, coisa que o private só pode ser processado dentro do seu própria classe aqui, tá? Então aqui, quando a gente usa o protected, então ele pode ser processado dentro da classe internamente ou nas classes filhas, tá? Então por isso que nós podemos chamar aqui então usar o atributo saldo que é protegido aqui dentro, manipulado dentro do nosso conta. Agora se eu chamar aqui no resultado, então eu trocar aqui o objeto de conta para resultado, mando aqui chamar, então ele vai acontecer a mesma coisa, vai renderizar para nós. Tudo bem, né, pessoal? Mas e se eu quiser chamar aqui o objeto resultado, chamar o saldo, já que o objeto resultado ele é ele herda então da class Py, ou seja, do objeto conta aqui, as informações que estão, então vai dar erro se eu chamar aqui então o nosso atributo, porque quando a gente colocou conta aqui, ó, deixa eu botar de novo conta, vocês vão ver que vai gerar erro então, dá erro que não pode ser acessado o atributo. Agora, quando eu coloco aqui resultado, ele vai gerar erro ou vai rodar normal? Ele vai rodar normal. Por que isso? Porque o protected ele tem um esqueminha aí, né? Uma sacada, que é o seguinte, que ele então aqui, pessoal, é o seguinte, a explicação mais rápida para isso é o seguinte, que no método protected, então ele aqui dentro do nosso conta, ele roda como private, e quando a gente passa para o método filho aqui, ele roda como public.
tá? Então essa é a lógica, o conceito do nosso protect aqui, para fazer referência de funcionar. Então por isso que funciona aqui, quando a gente envia aqui o resultado, usa então o objeto resultado, que é filho que é filha, né, do conta. Então ele está rodando aqui com o public, por isso que ele gera para nós esse valor aqui. Agora quando a gente coloca então como pai aqui, então, ou seja, então ele vai estar rodando como private, então aí não funciona, tá? Então é isso que é a lógica aqui desse procted. Então se chama então objeto aonde está colocado como protected, então aí vai rodar, né, nesse caso, entre aspas, né, um entendimento melhor para você entender, como fosse private, ou seja, como fosse um método privado dentro do protect. E quando você usa aqui chama ele aqui na classe filha, então você está chamando ele como se fosse um método público. Então o protect ele tem essa capacidade de trabalhar com o private e o public dentro de um mesmo conceito, criando assim um conceito misto, né, para ser utilizado aí o protect. Tá bom, pessoal? Então espero vocês na próxima aula.